Irene Garza desapareceu em 16 de abril de 1960, após ir à igreja para se confessar. Hoje, o mistério finalmente vem à tona. McAllen, Texas, Estados Unidos. Irene Garza, nascida em 1934, era conhecida por ser uma mulher elegante, simpática e carinhosa com todos. Uma jovem que não se importava de fazer qualquer coisa por seus entes queridos. Irene foi a primeira de sua família a frequentar a faculdade e a pós-graduação. Foi nessa fase de sua vida que foi coroada a Homecoming Queen e nomeada Miss All South Texas Sweetheart. O fato é que Irene deslumbrava a todos com sua doce e encantadora beleza. Ao terminar seus estudos, Irene tornou-se professora do segundo ano e se entregou totalmente a seus alunos, tanto que, inclusive, gastava seu próprio dinheiro para lhes comprar material escolar. Mas Irene não estava focada apenas em sua carreira profissional. A igreja também era uma grande parte de sua vida. Era uma católica praticante. Aos sábados, sempre comparecia à confissão, considerando que aos domingos ia regularmente à missa. É claro que Irene ainda não sabia, mas aquela grande fé que tinha seria sua maior ruína. Era 16 de abril de 1960, o fim de semana da Páscoa. Como todos os sábados, Irene informou a sua família que compareceria à confissão e que voltaria mais tarde naquele dia. Pegou o carro da família emprestado e se dirigiu para a Igreja do Sagrado Coração. Mas, ao anoitecer, a família de Irene ficou seriamente preocupada. A jovem de 25 anos ainda não havia voltado da igreja. Dessa forma, seus parentes começaram a procurá-la, até que, no dia seguinte, encontraram seu carro na própria rua da igreja. Foram muitos os paroquianos que haviam visto Irene entrar no templo, mas, infelizmente, nenhum deles chegou a presenciar sua saída. Dois dias haviam se passado desde a descoberta do carro, e nenhuma outra pista seria descoberta. Foi então quando as pessoas próximas a ela encontraram um de seus sapatos de salto alto na beira da estrada. E no dia seguinte, mais à frente, naquela mesma estrada, sua bolsa junto com parte de seu véu de renda branca. Foi muito perturbador. Era como se alguém tivesse levado Irene à força. Dessa forma, o gabinete do xerife iniciou rapidamente uma busca massiva a cavalo. E após 5 incessantes dias de busca em um canal de água, encontraram o que todos mais temiam: o corpo sem vida de Irene. Irene havia sido espancada, estrangulada, estuprada. Seu corpo permaneceu vestido, embora sua blusa estivesse desabotoada. Além disso, os agentes descobriram uma pegada solitária perto do canal, mas nunca puderam verificar sua autoria. E também, a autópsia realizada revelou que Irene havia ficado inconsciente após ter sido golpeada por um objeto contundente. Semanas depois, os inspetores drenaram o canal em que Irene havia aparecido e encontraram algo realmente surpreendente. Era um projetor de slides, o que levou os investigadores a fazerem as seguintes perguntas: seria esse o objeto com o qual Irene havia sido atingida? E a mais importante, de quem era o projetor? Assim, a polícia tornou pública a descoberta, a fim de identificar o proprietário do dispositivo. E foi aí quando John Fitch se tornou o centro da investigação. John Fitch era um sacerdote de 27 anos que estava de visita na Igreja do Sagrado Coração. Foi ele quem escreveu uma carta aos oficiais na qual admitia ser o dono do projetor. No entanto, não sabia como o aparelho havia chegado ao fundo do canal. Na investigação inicial, a polícia interrogou cerca de 500 pessoas. Porém, o padre Fitch continuava sendo o principal suspeito, sendo o proprietário do aparelho. Desta forma,
os oficiais passaram a interrogar o sacerdote. E depois de contar uma série de diferentes versões, acabou admitindo que havia dado confissão a Irene na reitoria, ao lado da igreja. Um fato que pareceu bastante inusitado aos investigadores, já que, normalmente, as confissões eram feitas no próprio templo. Depois que Irene sentou-se para confessar, Fitch afirmou ter dirigido 8 quilômetros de volta à residência dos sacerdotes. Precisava pegar outro par de óculos, pois os que estava usando havia quebrado. A partir dessa versão dos acontecimentos, os policiais chegaram à conclusão de que Fitch havia sido uma das últimas pessoas a ver Irene com vida. Então, o padre O'Brien, pastor da Igreja do Sagrado Coração, abordou a polícia e afirmou ter visto alguns arranhões em uma das mãos de Fitch. Assim, os investigadores chamaram Fitch novamente para verificar seus ferimentos, mas o sacerdote alegou que havia sido causados enquanto escalava do lado de fora de sua residência, já que não havia recebido a chave da porta principal. Mas os detetives estavam totalmente desconfiados de Fitch, de suas palavras. Até mesmo seus atos eram muito incoerentes. Como resultado, os rumores sobre o envolvimento do padre no assassinato de Irene logo começaram a se espalhar em toda a McAllen. Com o passar das semanas, a investigação foi avançando, até que os agentes tomaram conhecimento do ataque a uma jovem de 20 anos em Edimburgo, ocorrido 3 semanas antes. A vítima, que estava dentro da igreja, afirmou ter visto um homem dentro de um carro de cor azul, olhando do lado de fora. Em seguida, o indivíduo entrou no templo, a agrediu e tentou cobrir o seu rosto com um pano. Felizmente para ela, conseguiu lutar com ele e finalmente escapar de suas garras. Quando os investigadores pediram uma descrição de seu agressor, o descreveu como um homem de cabelos escuros e óculos. Mas o mais curioso é que estava vestido como sacerdote. A polícia, então, conduziu uma linha de supostos suspeitos para o reconhecimento. E a mulher rapidamente escolheu um deles. Seu nome? John Fitch. Fitch já era suspeito em 2 casos de agressão a mulheres, então a polícia decidiu prendê-lo. Mas não havia rastros do sacerdote. No entanto, uma semana depois, Fitch acabou se entregando e alegou ter estado em um hospital fora do estado, devido ao estresse que o caso de Irene havia lhe causado. Além disso, afirmou ter desenvolvido um intenso medo das mulheres. Já sob custódia policial, Fitch foi submetido às perguntas do polígrafo, um teste que falhou consideravelmente. Ainda assim, Fitch estava confiante. Tinha certeza de que não poderia ser condenado pelo ataque em Edimburgo devido à falta de provas. Porém, estava errado. E em 1961, foi acusado de tentar estuprar aquela jovem. No entanto, o julgamento terminou em um impasse. E para evitar outro processo judicial, Fitch não contestou sua acusação e foi simplesmente multado em $500. Pouco depois, Fitch deixou a Igreja do Sagrado Coração, foi morar em um mosteiro e depois em uma ordem religiosa no Novo México. E já em 1972 deixou o sacerdócio e mudou-se para o Arizona, onde se casou e constituiu família. Desse modo, o caso de Irene permaneceu paralisado por um tempo. Em 2002, os Texas Rangers envolveram-se na investigação, 42 anos após a perda da jovem professora. Os investigadores também ordenaram que testes de DNA fossem realizados nas roupas de Irene. No entanto, dado o tempo que seu corpo havia passado na água, não encontraram nenhuma evidência. O caso parecia perdido. Não havia novas pistas, nem novos suspeitos. Quase já não havia mais esperança. Até que a polícia de San Antônio recebeu um telefonema de Dale Takeni, um monge aposentado. Takeni contou aos oficiais sobre um sacerdote que, durante uma sessão de terapia, lhe confessou que havia asfixiado uma jovem e tinha feito isso por volta da época de Páscoa, no início da década de 60. O nome desse sacerdote era John Fitch.
Depois de pegar Irene, Fitch havia a levado para o porão para em seguida deixá-la na banheira com um saco plástico na cabeça. Mas ao voltar, Irene já havia falecido, então acabou jogando o corpo no canal. Quando Takeni lhe perguntou por que não havia sido preso, Fitch lhe disse que os membros da igreja haviam o protegido, com a esperança de evitar um possível escândalo. Por esta razão, Fitch foi descartado de tornar-se monge e expulso do mosteiro. De sua parte, Takeni não tinha ido à polícia até então porque sentia que seu trabalho como monge era apenas aconselhar os sacerdotes. Mas havia mudado de ideia após ser contatado por um escritor interessado em escrever suas experiências como monge. Dessa forma, a polícia tentou usar Takeni para fazer Fitch confessar pelo telefone. Mas, quando o monge aposentado pressionou, supostamente Fitch alegou não recordar dessa conversa. Os policiais então abordaram o Padre O'Brien para corroborar a história de Takeni e lhes disse novamente que havia sentido que os arranhões na mão de Fitch tinham sido causados por unhas. Por isso, sempre havia suspeitado do sacerdote. Na verdade, inclusive havia revistado a reitoria em busca de possíveis evidências que o incriminassem. Diante dos testemunhos reveladores, os agentes se aproximaram do promotor público, na esperança de obter uma acusação formal perante um grande júri. No entanto, seu pedido foi negado, com o argumento de que o caso era muito antigo, que O'Brien sofria de demência e que Takeni poderia estar em uma ligação com a polícia. A família de Irene ficou completamente indignada. Agora que finalmente tinha o principal suspeito contra a parede, o promotor decidiu não processar o caso. Estava claro para seus familiares. A igreja, em colaboração com o governo, estava encobrindo o caso para evitar um escândalo garantido. Portanto, como protesto, a família realizou uma vigília à luz de velas em frente ao tribunal. Assim, diante de toda a pressão gerada, o promotor público acabou levando o caso a um grande júri em 2004. No entanto, O'Brien e Takeni nunca compareceram e Fitch nem mesmo convocado. Desta forma, os membros do júri só tiveram acesso às gravações de áudio e a transcrições pelas quais se negaram a acusar o padre. Anos depois da tentativa inicial de incriminar Fitch, o novo promotor público iniciou uma nova investigação no caso de Irene. Assim, um grande júri finalmente acusou Fitch de assassinato. E após décadas e décadas de investigação, em 6 de fevereiro de 2016, Fitch foi finalmente detido. O julgamento de Fitch contou com 5 dias de testemunho. Os promotores apresentaram evidências mostrando que os membros da igreja não estavam dispostos a processar Fitch para proteger a reputação da instituição. Além disso, trouxeram Takeni para que testemunhasse, mas não puderam contar com O'Brien, que havia falecido em 2005. Por sua vez, Fitch se declarou inocente e seu advogado afirmou que não havia nenhuma prova de DNA, nem testemunhas e nem evidências forenses que vinculassem Fitch ao assassinato. Uma vez que ambas as partes foram estabelecidas, o júri levou 6 horas e meia para deliberar. Seu veredito: Fitch era culpado de assassinato. Dessa forma, em 8 de dezembro de 2017, Fitch foi condenado à prisão perpétua e, finalmente, em 12 de fevereiro de 2020, por causas naturais, Fitch faleceu. Agora sim, a família de Irene descansa com a consciência tranquila. Já era tarde demais, mas finalmente a justiça foi feita. Irene Garza foi aniquilada em 16 de abril de 1960, após ir à igreja para se confessar. Hoje, o mistério finalmente veio à tona.